Fala galera, meu nome é André Barros, tem 1 ano e 6 meses que eu fiz a cirurgia ortognática e eu resolvi compartilhar com vocês aqui algumas dicas relacionadas a esse tema. Se você já gosta e tem curiosidade de saber mais sobre esse tipo de vídeo, continue assistindo aqui. Bora comigo? Fala galera, meu nome é André Barros. Se você não me conhece, eu estou aqui no YouTube compartilhando com vocês diversas dicas relacionadas ao processo da durante e pós-cirurgia ortognática. Tem 1 ano e 6 meses que eu fiz aí a cirurgia e eu decidi compartilhar aí com vocês, né, sobre todo esse processo, sobre todo o pré-operatório, como que foi. Eu reparei que meus vídeos antigos estão dando uma bombada aí, porque vocês estão começando a assistir sobre esse tema. Muita gente me pergunta como que tá o pós, se voltou a parestesia, se parou a parestesia, como que tá minha mordida, se eu tô conseguindo abrir a boca normal. Tô devendo pra vocês mesmo, eu sei que surge uma curiosidade, surge o interesse em saber sobre esse tema. Ué, e agora? Parou aí, como que tá agora a mordida? E vamos lá responder as perguntas de vocês. Para começar, eu fiz minha cirurgia dia 27 de janeiro de 2022. Nós estamos do dia 27 de julho de 2023. Então, exatos 1 ano e 6 meses aí da cirurgia. 6? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 1 ano e 6 meses. E aí, eu quero compartilhar com vocês mesmos todo esse processo, como que foi. Para quem me acompanha aqui no canal já sabe que o meu pré-operatório foi bem corrido assim. Eu tive exatos 11 meses para eu não perder o meu plano odontológico para conseguir fazer a cirurgia, porque uma cirurgia dessa é cara, então eu tive que operar pelo plano de saúde, né? Porque sem isso era inviável, era uma cirurgia cara. Então ou era pelo plano ou pelo SUS, e eu tinha já o meu plano, então eu tive 11 meses para usar o aparelho de pré. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que era o meu pré. O meu queixo já era marcado, só que ficou mais marcado ainda por conta do aparelho. Ele meio que fez o processo reverso para conseguir operar. Então, depois de operar, eu fiz todo esse processo aí, passei por aquela burocracia da fisioterapia, da fonoaudióloga, e algumas coisas mudaram depois da fono e da fisioterapia, principalmente a abertura da minha boca. Antes, vocês podem reparar que eu não conseguia colocar um dedinho, ó. Antes era isso aqui, ó. Agora, ó. Antes de eu operar, eu conseguia colocar 4 dedos e agora, ó. Normal também os 4 dedos. E parece uma coisa boba, a gente fala assim, quem não acompanha esse processo, né? Quem não sabe o que é a cirurgia ortognática, fala, nossa, mas nada a ver colocar 4 dedos na boca. Gente, antes de eu fazer a cirurgia, eu colocava 4 dedos e o pós-operatório eu não conseguia pôr o meu mindinho. Então, quem já passou por isso sabe, quem tá no processo sabe e tem curiosidade de saber. Depois de 1 ano e 6 meses, eu posso falar com tranquilidade que voltou 100% a minha mordida, 100% a minha abertura de boca. Por quê? Porque eu fiz fisioterapia e fonoaudióloga. Sem esse processo, sem esse auxílio, é um pouco mais complicado, porque você não tem toda essa desenvoltura de abertura, de deslocar para um lado para o outro, ó. Outra coisa muito difícil também pós-cirúrgico é mover o maxilar para um lado e para o outro, principalmente na parte de mastigação. No início eu mastigava só assim, ó. Na minha cabeça eu tava mastigando aqui, ó. E não, eu tava aqui, ó. Porque eu não conseguia deslocar para um lado e para o outro. E a fisioterapia e a fono me ajudaram nesse processo. Hoje em dia eu posso deslocar para os dois lados. Para esse lado aqui, um pouco menos, ó. Porque eu não treinei tanto desse lado, eu treinei mais desse lado, ó. Mas isso é um processo, né? Sobre dor. Hoje em dia eu não sinto mais dor nenhuma relacionada à cirurgia, relacionada ao pós-operatório. Parece que eu nunca fiz esse tipo de cirurgia, pra vocês terem ideia, assim, de processo, de dor. Hoje em dia eu não sinto absolutamente nada, mas tem um ponto que me incomoda. Parestesia. A parestesia é um processo aí complicado, porque assim que eu operei, eu já tinha, antes de eu operar na verdade, essa parte aqui minha, por conta que eu tirei um siso, eu já não sentia tanto. Depois que eu operei, menos ainda. Então, assim, 1 ano e 6 meses depois, isso daqui meu, ó, ele é mais dormente. Não é que eu não sinta. Se eu colocar
tô pondo o dedo aqui, uma agulha, eu preciso de pôr uma pressão maior para eu sentir do que desse lado. Desse lado eu posso só fazer isso aqui, ó. Deslizando eu já tô sentindo uma cosquinha. Desse lado tem vezes que tá sujo, tem vezes que tem uma coisinha, eu não sinto. Então é um processo que eu já me acostumei, mas no início me incomodou bastante aí, porque ficar sem sensibilidade é uma coisa muito estranha. Tanto que quando eu vou passar fio dental nos dentes aqui de baixo, desse lado aqui, ó, é um pouco mais chato. Me dá uma gastura porque eu sinto, mas não sinto. Então eu vou passar, me dá uma gastura porque eu não sei explicar muito bem, mas é uma gastura muito específica de parestesia. Outro lado também que não voltou mais. Metade da minha língua. Metade da minha língua eu não sinto. Já tentei fazer fono, já coloquei gelo, já coloquei gelatina em pó para saber o sabor. Tem muitos métodos aí para ir voltando aos poucos. Comparado com o que eu fiz na cirurgia, voltou assim, 50%. Hoje em dia, realmente, eu sinto um pouco, né? Sinto sabor, sinto textura, sinto estar frio ou quente, sinto tato. Mas, comparado com o que era antes de eu fazer a cirurgia, nunca mais. Mas é uma coisa que você se vive normal, você não tem esse problema, tipo assim, meu Deus, eu tenho parestesia. Não, eu vivo normalmente, como tudo. No início eu mastigava muito minha língua sem querer. Eu falava, dava umas mastigadas, só que hoje em dia não. Hoje em dia eu não sinto mais nada, consigo mastigar normal, consigo fazer tudo normalmente. Tá que o sabor não é o mesmo, assim, tipo assim, meu Deus, aquele maior sabor do mundo desse lado. Mas quando eu mastigo desse lado aqui, perfeito. Não sinto absolutamente nada de incômodo, sinto o sabor perfeitamente como maravilhoso, nananana. Sinto está quente, está frio. Então, é um ponto a se citar, né, para vocês, é um ponto a comentar aí, que eu tive sim parestesia desse lado aqui. Então, a parte de baixo aqui é um pouco menos, eu sinto um pouco menos, e metade da minha língua um pouco menos também. Mas não, é uma coisa que eu vivo normalmente, não me incomoda, mas é um processo a se lidar e saber que tem consequências aí da cirurgia ortognática também. Várias pessoas falam, ai, é a melhor coisa da minha vida. Outros falam, ai, arrependi. No meu caso, foi a melhor decisão da minha vida. Então, assim, eu sempre estive ciente que eu precisava de fazer essa cirurgia. Então, eu fui me adaptando, fui acostumando com todo esse processo, já sabendo que talvez eu precisava de passar por isso, por essa cirurgia, por esse trauma, porque é um trauma, você meio que arranca fora e depois coloca de novo. Eu tenho 6 ou 8 parafusos aqui. Então, assim, é um processo dolorido. É a melhor decisão da minha vida, porque hoje eu consigo respirar, hoje eu consigo mastigar, hoje eu consigo conversar, hoje eu consigo tirar uma foto sorrindo, que era uma coisa que me incomodava absurdo. A autoestima da gente muda completamente. Então, assim, tem todos os processos possíveis. E vamos lá mostrar pra vocês como que tá hoje em dia a minha mordida, né? A única coisa que falta aqui agora é um clareamento, que eu ainda não tive cara de pau de pagar, e nem dinheiro. É uma coisa que eu tenho muita vontade aí de colocar, de clarear realmente os dentes para ficar tudo perfeito, que a mordida já tá 100%. Outra dúvida que vocês tiveram bastante foi sobre aparelho móvel. Hoje em dia eu uso um aparelho móvel, vou deixar uma foto aqui porque ele tá guardado em algum lugar. Eu não uso todo dia, confesso, eu precisava de usar todos os dias. Mas eu tento usar sempre na hora de dormir, que eu acho que me facilita um pouco. Não sinto dor na hora que eu coloco ele, durmo com ele. Mas é um ponto muito importante, porque se a gente não quer que volte a ficar torto, a encavalar, como eles falam, é interessante a gente usar o aparelho móvel sim, após. Se a sua dentista indicou, sempre usa. E é isso. Se você tem mais alguma curiosidade sobre a cirurgia ortognática, comenta aqui abaixo para não perder nada sobre esse tema aí. Eu sei que o vídeo tem que ser um pouco mais rápido, mais dinâmico, porque tem muito assunto relacionado a esse tema, mas para o vídeo ficar menos cansativo, eu vou separar em algumas partes aí para a gente conseguir compartilhar mais fácil com vocês. Se inscreva aí no canal, comenta se você tem alguma dúvida específica sobre esse tema e até o próximo vídeo.